Não encosta nesse bebe de novo nem mais um passo. Foi essa frase dita com a voz tremula de uma empregada quase invisível que rasgou o ciúncio da Manso Medeiros naquela manhã abafada, em São Paulo, e abriu a porta para um segredo que ninguém deveria descobrir. O pequeno Henrique, filho do Billion Rio. Marcelo Medeiros vinha adoecendo dia após dia. Febre sem explicar, choros desesperados, um olhar perdido que partia o coral de qualquer um. A família achava que era essa sensibilidade, mas não era. Sempre que a influenciadora Vanessa Brando, noiva de Marcelo, chegava perto do bebê com suas vitaminas naturais, o menino piorava. Todo mundo via a beleza dela, o sorriso perfeito, a vida glamurosa transmitida nos stories. Todo mundo menos o bebê. E menos a Mara, a empregada que trabalhava calada pelos corredores, mas enxergava o que ninguém queria ver. Ela tinha sido cientista antes de virar doméstica. Carregava no fundo da mente fórmulas reais e sinais que nunca esqueceu mesmo tentando fugir daquele passado. E foi por isso que naquele dia, enquanto varria o quintal, ouviu o choro de Henrique e sentiu o coral gelar. Aquilo não era fome. Não era sono. Era medo. Quando levantou os olhos, viu Vanessa inclinada sobre a mamadeira e um pingo vermelho caindo el dentro. O mundo de Amara parou. O bebê tremia. Vanessa sorria. E Amara por um segundo se lembrou de tudo o que J tinha visto nas salas de laboratório, as mesmas substâncias que arruinaram sua carreira, agora tu perto de uma criança indefesa. Foi a que sua voz saiu firme e cortante como se viesse de um lugar que ela tentou enterrar por anos. Voc não vai dar isso para ele. E naquele instante nada mais voltou a ser como antes. Naquela noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, Amara percebeu que não adiantava mais fingir que não tinha visto nada. O coral dela ainda batia arpido, como se estivesse tentando acompanhar o ritmo da perpria consciência, uma consciência que gritava, implorava, empurrava alguma coisa. Mas fazer o quê? Denunciar como quem acreditaria nela, numa Manso, onde todo mundo venerava. Vanessa Brando, quem iria dar ouvidos empregada. Amara passou a madrugada revirando essas perguntas enquanto ajeitava os travesseiros, recolhia brinquedos e tentava manter a rotina. Cada passo ecoava pela Manso como um lembrete de que algo muito errado crescia ali dentro, e ninguém via. Ninguém exceto ela. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas como se nada tivesse acontecido, mas o ar estava pesado. Henrique amanheceu pior. Sentado na cadeirinha com os olhinhos semicerrados, parecia um passarinho cansado. A Babi Emily tentava distrá-lo com um chocalho, mas o bebê se encostou a cabeça no ombro dela exausto. Ele não te bem. Amara, sussurrou Emily, a voz embargada. Eu sei, respondeu Amara, sentindo o peito doer. E eu acho que sei por quê. Emily franziu o rosto confusa, mas antes que pudesse perguntar, passos ecoaram no corredor. Os saltos de Vanessa, impecáveis, sincronizados. A pontualidade de quem gosta de controlar tudo. A influenciadora surgiu radiante, maquiagem leve, perfume caro, sorriso pronto para a quimera, mesmo sem nenhuma quimera por perto. Bom dia, disse ela pegando a mamadeira recém-preparada. Hora das vitaminas do Henrique. A Bab enrijeceu. Amara gelou. Ele meio quente, arriscou Emily. Bebe assim mesmo, respondeu Vanessa, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos, meu anjo. Isso aqui vai te deixar. Tu forte. Quando ela levou o frasco boca do bebe, o corpo de Henrique se encolheu. Um choro curto escapou. Um choro que não era de fome nem de manha, era de pavor. Amara sentiu algo dentro dela quebrar. Mais tarde, enquanto limpava um dos corredores antigos da casa, uma rea raramente usada, Amara ouviu vozes. No elevadas, mas tensas, aceleradas. Ele reagindo arrepido demais, disse uma voz masculina impaciente. No culpa minha? Vanessa rebateu irritada. Voz que prometeu que seria gradual. Amara congelou. A voz do homem. Ela não reconhecia, mas o tom. O tom era de quem não tinha medo de nada. Ela se encolheu atrás de um armário antigo sem respirar. Se o bebê piorar demais, Marcelo vai desconfiar, resmungou Vanessa.
Por isso mesmo vos precisa manter ele emocionalmente instável, respondeu o homem. Quanto mais vulnerável ele estiver, mais ele vai depender de vós. O mundo de Amara girou. Estavam fazendo aquilo de propósito, com calculo, com objetivo. E a empregada Vanessa perguntou num sussurro tenso. Aquela Amara sentiu o estômago cair. Ela viu coisas. Eu percebi. Se virar problema, você sabe o que fazer, disse o homem. Não podemos ter testemunhas. O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer palavra. Quando os dois foram embora, Amara apoiou as mãos na parede, tentando recuperar o ar. Ela sabia duas coisas. Henrique corria perigo real. Ela também. Mas Ento pensou no bebê, naquele corpinho fraco, nos olhinhos, pedindo socorro, e soube que não podia recuar. No final daquele dia, enquanto Emily fechava as cortinas do quarto infantil, Amara tocou suavemente seu ombro. Emily disse a voz baixa, mas firme. A gente precisa conversar. Uma coisa seria. A Babi olhou para ela, os olhos cheios de medo. Ela também sabia, também via, também sentia. Vó confia em mim? Perguntou Amara. Emily assentiu com lágrimas nos olhos. E ali, entre brinquedos coloridos e o cheiro suave de talco, uma aliana silenciosa se formou. Duas mulheres invisíveis, duas mulheres que viram demais, duas mulheres que decidiram lutar. Pelo bebê, pela verdade, e por elas mesmas. O que viria a seguir mudaria tudo. Naquele final de tarde, quando os funcionários Jotato comeavam a guardar os carrinhos de limpeza, Amara encontrou algo que tirou o chão dos seus pés. Ela estava investigando discretamente o corredor antigo da Manso, aquele que ninguém usava, mas que por algum motivo Vanessa e o homem desconhecido frequentavam. O ar ali parecia diferente, frio, parado, carregado. Foi ento que ela viu uma porta entreaberta. Uma porta que sempre estivera trancada. O coral de Amara bateu tão forte que ela sentiu nos ouvidos. Empurrou devagar e o que viu do outro lado fez seu estômago virar. O kimono nu era um depósito esquecido. Era um laboratório improvisado. Havia luvas descartáveis, uma bandeja com 2 conta-gotas vazios, papéis rabiscados, caixas de luvas, restos de embalagens químicas, e ali no centro da mesa, um frasco transparente com um ertulo escrito Mo. Quando Amara leu o cedigo minúsculo, suas pernas amoleceram. Era o mesmo tipo de cedigo que ela conhecia da poca em que trabalhava como pesquisadora. O mesmo padro do laboratório que destruiu a carreira dela anos atrás. O mesmo tipo de substância que ela lutou contra e foi punida por denunciar. No ela sussurrou levando a boca. Não pode ser. Mas era. Ela reconheceria aquele sistema AT de olhos fechados. Dr. Cole Ramos. O diretor frio manipulador poderoso, o homem que orquestrou o escândalo onde ela foi usada como bode expiátreo. O homem que desapareceu do mundo científico depois da investigal. O homem que a destruiu e que agora estava ali, dentro da Manso, trabalhando com Vanessa. O ar faltou aos pulmões de Amara. De repente, passos ecoaram no corredor. Amara apagou o choque do rosto e se escondeu atrás de um armário alto, torcendo para o coral no denunciar sua presença. As vozes surgiram claras. Você disse que ninguém entrava aqui, sussurrou Vanessa irritada. E ninguém entra, respondeu um homem com voz firme e impaciente. A não ser que vós esteja ficando descuidada. O homem, a voz, ela reconheceu. Ramos. Amara fechou os olhos com fora, tentando se manter em véu. O bebê reagindo mais RPI do que o esperado, disse Ramos. Isso pode atrapalhar tudo. No culpa minha, Vanessa rebateu. Vós disse que seria gradual este sendo, mas precisamos acelerar. Quanto mais fragil Henrique estiver, mais o Marcelo vai depender emocionalmente de você. Amara quase engasgou. Eles não estavam apenas envenenando o bebê. Eles estavam usando o sofrimento da criança para manipular Marcelo para tomar controle da empresa dele e da vida dele. Tom. E a empregada perguntou, Vanessa, a voz baixa. Aquela Amara, ela anda olhando demais. Se ela virar um problema, disse, Ramos frio como gelo você resolve. O silêncio foi tão pesado que Amara sentiu a pele arrepiar. Vanessa não respondeu. E isso foi a pior resposta de todas. Os dois saram o som dos passos diminuindo a sumir.
Amara ficou ali ajoelhada no chão, com o rosto escondido entre as mãos, lutando para não chorar alto. Ela estava certa o tempo inteiro. E agora tinha certeza do pior. Henrique não estava doente. Ele estava sendo atacado, manipulado, usado como isca. E ela, Amara, era o perchimo alvo. Quando conseguiu levantar, os joelhos tremiam tanto que mal sustentavam seu peso. Mas uma certeza surgiu firme, queimando dentro dela como chama. Ela não ia permitir que destruíssem outra vida. No de novo, no aquele bebe. E naquele corredor frio, sozinha, assustada, mas finalmente desperta. Amara decidiu. Mesmo que custasse tudo, ela iria lutar. Pelo pequeno Henrique, pela perpria verdade e pela justia que nunca teve. Naquela madrugada, enquanto Amanso dormia, Amara percebeu que o medo não fazia mais sentido. O perigo era real demais para ela continuar fugindo. Ela voltou para o pequeno quarto de Funcionria, com o corpo pesado e a mente pulsando como se tivesse engolido um raio. Sentou-se na cama estreita, abraando os perprios braus. As mãos tremiam. O ar parecia denso demais. E a sensação de estar sendo observada não ia embora. Cada vez que fechava os olhos, ela via o frasco. O ertulo escrito Mo. A voz de Ramos. A expresso fria de Vanessa. E Henrique tu fraco tu coietinho cada vez mais apagado. Eles iam deixá-lo morrer. Isso ficou claro como vidro quebrado. E pior, se ela desse um passo errado, poderiam acabar com ela também. Quando o sol começou a nascer, Amara foi para a cozinha como se nada estivesse acontecendo. O rosto neutro, o uniforme impecável, o andar discreto, a camuflagem que ela usou por tantos anos para sobreviver. Mas por dentro, era outra pessoa. Emily Joltzoa estava ele com as olheiras profundas e o olhar perdido. Ao vê-la, seus ombros desabaram. Ele não dormiu a noite inteira, disse a Bab, com a voz falhando. E ela apareceu trás da mãe. De novo, pegou ele do meu colo e mandou eu sair do quarto. Amara fechou os olhos por um segundo, tentando segurar a raiva. Emily disse baixinho o que ela falou para você ontem no Foi Toa. Eu sei. Emily sussurrou, as lágrimas brotando. Ela me machucou. Amara. A Bab levantou a manga do brau e mostrou um hematoma amarelado. O estômago de Amara se contorceu. Isso não é crueldade, continuou a Bab, tremendo. Ela te escondendo alguma coisa. Ela se tranca naquele corredor, ela leva coisas no bolso e o bebe, meu Deus. Amara ele te piorando. A empregada respirou fundo. Era a hora. Emily. Amara tocou o brau dela. Eu preciso que você confie em mim. Aconteça o que acontecer. A Bab assentiu imediatamente como quem se agarra, litima tbua de salval. Eu confio, disse soluando. Eu quero proteger ele. Amara segurou a mão dela com firmeza. Então vamos proteger juntos. No começo da tarde, o clima da Manso ficou estranho. Funcionrios cochichavam. Portas batiam. Vanessa andava pelos corredores com passos erripidos, como se estivesse resolvendo problemas antes que explodissem. Amara observava tudo de longe, guardando cada detalhe como se estivesse montando um quebra-cabia perigoso. E ento aconteceu. Vanessa saiu do corredor antigo, o corredor do laboratório secreto, falando ao telefone irritada, e deixou cair um pequeno frasco no chão. O mundo pareceu desacelerar. Amara esperou. 1 segundo. 2. 3. Quando teve certeza de que Vanessa estava longe, ela se agachou e pegou o frasco. Não tinha ertulo. Não tinha marca. Apenas um resquício de líquido vermelho no fundo. O coral dela quase saiu pela boca. Agora ela pensou. Sem esse frasco, sem essa prova, tudo poderia continuar escondido. Mas com ele, ela finalmente tinha o índice do que precisava. Amara guardou o frasco dentro do bolso interno do uniforme e levantou-se devagar, tentando respirar. E ento tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ligar para algum do passado que ela jurou que nunca mais envolveria em nada.
Algum que conhecia sua verdadeira Ístria. Algum que podia analisar aquilo cientificamente. David, ela disse quando ele atendeu. Eu preciso de você. Agora. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Do outro lado da linha, uma pausa longa cheia de reconhecimento e preocupal. Amara ele murmurou. O que fizeram Vok voltar? Ela fechou os olhos. Beb. O cu. Estou envenenando Beb, David. E se eu posso provar? Silêncio. Respiral pesada. Deciso. Me encontra hoje noite, ele disse, e me traz o que Vots encontrou. Amara abriu os olhos o coral, batendo com fora nova. O jogo tinha virado, e pela primeira vez ela não estava mais sozinha. A luta pela vida de Henrique tinha enfim comeado. Naquela noite abafada, quando Amanso se encheu de convidados importantes e sorrisos falsos, Amara percebeu que estava entrando no momento mais perigoso da sua vida. Horas antes do evento, o silêncio nos corredores parecia mais tenso que o normal. Funcionários andavam erripido com olhos baixos, enquanto decoradores alinhavam flores e garons testavam bandejas de champanhe. Tudo precisava ser perfeito, pelo menos para quem via de fora. Mas por trás das luzes quentes e da Emicica elegante, havia Beb lutando para respirar com fora uma Babe com o coral em frangalhos e duas pessoas prestes a serem desmascaradas. Mais cedo, Amara havia conseguido entregar o frasco, o mesmo que Vanessa deixou cair, sem perceber para David o único cientista que ainda acreditava nela. E agora ela esperava com o estimago revirando pelo resultado que poderia mudar tudo. O celular vibrou. David, precisamos falar. Urgente. As pernas de Amara quase falharam. Ela correu até o quintal onde ninguém prestava ateno nela. Atendeu com a respira presa. Amara, a voz dele estava tensa, pesada. O composto que você me trouxe no vitamina. Eu imaginava. Ela murmurou, a voz falhando. Mas o que? Algo feito para enfraquecer o sistema imunológico, disse ele. E lento, quase invisível. Esse algum com conhecimento avanado saberia detectar. Ela fechou os olhos, o coral disparado. E tem mais, continuou David. A fórmula praticamente idêntica àquela que acabou com a sua carreira. O mundo dela girou. Então, ele sussurrou. Sim, Amara. David respirou fundo. O doutor. Ramos está trabalhando com essa mulher. E estou usando o mesmo tipo de substância. Esse que agora em Beb. As lágrimas vieram quentes e erripidas. Eu sabia, meu Deus, eu sabia. David tentou manter a voz firme. Escuta. Você não pode guardar isso. Tem que expor e logo, mas precisa ser num momento onde não possam te calar. Amara olhou para a manso iluminada para os convidados chegando para Vanessa desfilando com seu vestido caro. O momento estava ali. Hoje ela disse. No jantar. Vai ser transmitido. Ela não vai ter como escapar. Dentro da casa, Emily a esperava perto da porta do salo. Ele é muito quieto. Amara murmurou a Babe, os olhos marejados. Ele não reage, nem quando falo com ele. Eu sei, Amara, respondeu tocando o brau dela. Mas hoje a gente vai acabar com isso. Emily respirou fundo, tentando conter o choro. Eu te com medo. Eu também, Amara admitiu. Mas o medo não pode falar mais alto do que a vida dele. As duas se abraçaram ali por um segundo, como duas mulheres muito pequenas, diante de uma crueldade enorme, mas unidas pela vontade de proteger algum que não podia se defender. O relógio marcou 20 horas. A Emicica baixou. Os convidados foram reunidos. E Marcelo Medeiros subiu ao palco improvisado para agradecer a presença de todos. Vanessa, sempre teatral, entrou em cena com o Bebe no colo,
e um sorriso tu perfeito quanto falso. Sua bolsa pendia no ombro e dentro dela, Amara sabia, estava o conta-gotas vermelho. Amara engoliu seco. O peito pesava. Mas nu era hora de recuar. Emily ficou ao lado do carrinho. Amara cruzou o salo com a bandeja nas mãos camuflada entre garons. O momento chegava. A verdade estava pronta para explodir. E naquela noite brilhante e perigosa, Amara decidiu que acontecesse o que acontecesse. Henrique não seria mais uma vítima do passado que Jota havia destruído a vida dela uma vez. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo para revelar tudo. Atenso no salo, estava Tudença, que parecia possível tocla com as mãos. O jantar seguia impecável, aos olhos dos convidados luzes quentes, sorrisos ensaiados, brindes cheios de brilho. Mas por dentro, Amara sentia que seu peito era um N prestes a se romper. Ela observava Vanessa de longe, fingindo distribuir tás. A influencer segurava o bebê Henrique com a mesma delicadeza falsa de sempre, enquanto conversava com investidores como se fosse a mais dedicada do mundo. Ninguém ali sabia que aquela mulher escondia veneno atrás de um sorriso. Mas Amara sabia, Emily sabia. E agora, com as provas analisadas por David, a verdade tinha se tornado impossível de ignorar. Quando Marcelo terminou seu discurso no palco, Vanessa tomou o microfone com a confiança arrogante de quem acredita ter o mundo na palma das mãos. Quero agradecer a todos voques por fazerem parte desse momento tão especial, disse ela, acariciando a cabeça de Henrique, que mal se mexia. Esse bebe tudo para mim. Amara sentiu o estômago revirar. A mão dela tremia levemente enquanto segurava a bandeja de champanhe. Cada palavra de Vanessa soava como um golpe. Emily de pé ao lado do carrinho parecia beira do colapso. Seus olhos estavam vermelhos, sua respiração curta. Quando seus olhares se encontraram, Amara fez um pequeno sinal com a cábia. Era chegada a hora. E antes que o mundo pudesse se preparar, tudo mudou em um único segundo. Vó que não vai dar mais nada para esse bebe. A voz de Amara cortou o salo como uma elimina. O som do microfone caiu no chu da mão de Vanessa. Convidados se calaram. Celulares se levantaram. A live transmitida para milhares continuava rodando. Vanessa piscou devagar sem entender. Como perguntou tentando rir. Amara querida vó que enlouqueceu, mas Amara não estava sozinha. Emily se aproximou segurando Henrique agora contra o peito, protegendo-o com os braços. Ele não está bem. Ele piora toda vez que você chega perto, disse Emily com a voz tremula, mas firme. Marcelo olhou para as duas confuso, perdido. O que Vox esto insinuando, perguntou. Amara tirou do bolso o envelope que escondia desde cedo. Fotos. O frasco. O relatrio do laboratório. O cedigo escrito Mo. Provas que ninguém poderia negar. E ento com a voz embargada, mas cheia de coragem, ela disse. Ela está envenenando seu filho Marcelo. E eu posso provar. O salo explodiu em murmúrios. Vanessa arregalou os olhos e por um instante a máscara caiu. Uma fasca de Dio brilhou ali. Foi arrepido, mas não arrepido o bastante para passar despercebido. Vok não sabe do que és falando, gaguejou ela. Est tentando destruir minha vida porque tem inveja. Amara deu um passo frente. Eu perdi minha vida uma vez por causa desse veneno, disse a voz embargada. Eu não vou perder outra. E não vou deixar que você tire a dele. Emily começou a chorar silenciosamente, segurando Henrique com mais fora. Marcelo pegou o relatrio das mãos de Amara. Seus olhos correram pelas peginas. Seu rosto ficou plido. A mão que segurava o papel tremia. E em silêncio absoluto ele olhou para Vanessa. Um olhar que dizia tudo. Trail. Medo. Desespero. Vanessa tentou se aproximar, mas ele recuou. Não toca no meu filho. A voz dele quebrou. E naquele instante todo o castelo de mentiras começou a ruir. Amara sentiu as pernas fraquejarem. Mas uma certeza invadia seu peito. A verdade finalmente tinha começado a sair da sombra. E naquele salo iluminado por lustres caros, a justiça estava prestes a nascer, mesmo que fosse em meio ao caos. O salo inteiro pareceu prender a respiral quando a máscara de Vanessa finalmente caiu.
Por um instante ninguém se mexeu, como se todos ali estivessem tentando entender o tamanho da crueldade que tinham acabado de testemunhar ao vivo diante de quimeras flashes e olhares chocados. Marcelo levou a moboca, os olhos marejando ao olhar para o Beb nos braus da Beb. Ele não conseguia formar palavras. Vanessa, percebendo que suas desculpas J não colavam, tentou se aproximar dele, mas 2 seguranas imediatamente barraram seu passo. A expresso dela se transformou de charme em desespero, de desespero em raiva, e de raiva em um silêncio vazio, como se tivesse entendido que tudo estava perdido. Você destruiu a confiança que eu coloquei em Voc. Marcelo conseguiu dizer com a voz embargada. E quase destruiu meu filho. Vanessa tentou um litimo argumento, mas as câmeras estavam ali. O Pebelico estava vendo os prints, J estavam sendo feitos. Não havia mais spawn para manipulá-lo. A verdade, pela primeira vez, brilhou mais forte que a imagem perfeita que ela vendia na internet. Enquanto seguranas a retiravam da festa, Henrique começou a chorar baixinho, um choro fraco, mas vivo. Marcelo correu até ele e o abraçou como se tivesse encontrado o périprio ar de volta. Amara, ao lado, limpou discretamente uma lágrima. Era o fim de um pesadelo e o começo de uma nova vida. Às vezes a pessoa mais simples da casa, justamente quem enxerga aquilo que ninguém quer ver. O mundo se encanta com sorrisos perfeitos, fotos editadas e discursos ensaiados, mas a verdade costuma ser carregada por quem não precisa aparecer. Essa histria mostra que coragem não vem de cargo, nem de dinheiro, vem de Carter. E você, o que faria no lugar da Amara? Deixe seu comentário curta, o VDL, inscreva-se para mais histrias reais que tocam o coral e fazem a gente pensar sobre quem realmente colocamos dentro da nossa vida.